Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje trago-vos mais uma novidade para todos aqueles que querem aprender, para todos aqueles que querem expandir a consciência, que querem ser iluminados, que querem chegar aonde muita gente não chegou, compreender o mundo, compreender quem ele é, faz aqui. Essas são perguntas que muita gente se faz e que realmente são necessárias, têm lógica, que a gente se pergunta. Mas esta última informação que eu descobri, ou melhor dizendo, que eu fiquei consciente, realmente tirou tudo aquilo que eu aprendi até hoje, apesar de ser uma consequência de toda a minha aprendizagem, é chegar a um ponto em que eu consiga entender por causa dessa aprendizagem. Porque senão, jamais, se calhar, por outros caminhos, poderia também ter chegado a este ponto. Que é que tudo é uma verdadeira farsa. Tudo, nós os seres humanos, somos uma autêntica mentira. Claro que eu já falei aqui no meu canal que nós os seres humanos, somos robôs biológicos altamente avançados. Pronto. Isso aí já nós sabíamos. Pronto, nós compreendemos isso. Né? Basta a gente pensar um bocadinho, aprofundar um pouco o tema, começamos a fazermos as perguntas necessárias, pertinentes, e vamos entender, vamos chegar à conclusão que somos robôs biológicos altamente avançados. Isso não é nada de novo. Mas e depois, claro, nós vemos, intuímos, racionamos que isso é verdade, chegamos à conclusão que isso é uma premissa verdadeira, então também podemos chegar que nós somos memórias e programas. O robô, para funcionar, ele precisa de programas e precisa de memórias. Ele também, para o jogo ficar mais interessante, temos as emoções, né? Que são os chakras, porque nós dizemos assim, de onde é que vêm as emoções? Né? Às vezes as pessoas, eu sinto uma pulsada no coração, porque a mulher deixou-la, o homem abandonou-la, ou o filho morreu, o que seja, e vem uma dor aqui no peito. Pronto. É mais ou menos aí que está esse tipo de emoção. Não? Outros, dói-lhe a barriga. Porquê que dói a barriga? Estou-me a sentir mal. Né? Porque aconteceu qualquer coisa. Está nervoso. Vai ter uma entrevista de trabalho. Onde é que está essa emoção? É no estômago. Não é? Começa ali a revolver as tripas e depois tem que ir à casa de banho. Aqui está o chakra o quê? O chakra solar. É o quê? É onde está esse tipo de energia emocional. E conforme mesmo aqui o chakra da garganta, a pessoa não consegue falar, mas porquê é que não consegue falar? O que é que lhe aconteceu? Qual foi o trauma? Então, já por aí nós vemos, temos outro implante que nós não sabemos, porque não dá para a gente ver, não é? A gente não abre o corpo e vemos, olha, está aqui o sistema energético dos chakras. Não, isso é mais etérico, nós não conseguimos ver com a nossa visão. Uma vez que a gente saiba disto, não é? E depois também temos o corpo emocional. Nós não o vemos, mas ele está aí, faz parte deste robô biológico altamente avançado. Evidentemente, há coisas que nós não devemos saber, não é? Nós estamos dentro de um robô biológico altamente sofisticado, há certas coisas que nós, para nos manter na ignorância, se nós soubéssemos o verdadeiro comportamento ou funcionamento deste robô, se nós fôssemos conscientes de que nós somos um robô biológico, porque a maior parte das pessoas não sabe, quer dizer, ela até pode intuir, pode ter visto muitos filmes e através desses filmes a pessoa será, mas pronto, mas depois larga isso, quer dizer, não se questiona, não aprofunda isso. Então a sua consciência não é consciente de que a própria pessoa é um robô.
E uma vez que a gente saiba sobre esta informação, né? Uma vez que a gente já trabalhou nesta informação, nós vamos sendo mais conscientes de tudo o que nos rodeia. Ou melhor, de tudo o que nos acontece. De todas as nossas decisões que nós fazemos. E nós pensamos que todas as nossas decisões, que tudo que nós tomamos, é tudo livre-arbítrio. Quer dizer, que nós estamos a ter um livre-arbítrio de tomar decisões. O livre-arbítrio, a maior parte das pessoas que são espiritualistas, que são aquelas pessoas que não se questionam as coisas, que foram por um caminho, e recordem que uma pessoa que só vai por um caminho, só vai ver aquele caminho, não vai ver os outros. Agora, eu e muitas outras pessoas costumamos nos questionar as coisas e o que é que nós fazemos? Nós vamos por muitos caminhos. E esses caminhos, o que é que faz? Toda essa informação que nós encontramos nesses caminhos, nós com essa informação nós fazemos um grande puzzle. E graças a isso, nós podemos nos questionar com esta base, com esta, e tentamos encontrar a razão da vida. Ou o que é que nós somos, por exemplo, a ir mais além, né? Existem outros temas que se calhar mais vale não tocar aqui neste vídeo, que poderia ser vidas passadas, ou o bardo, que é entre vidas, né? Ou vamos lá ver a hipergenética, as constelações familiares, a biodesprogramação, até mesmo o tapping, o theta healing. Essas coisas que realmente muitas das vezes dá para modificar ou dá para chegar para tentar conectar certos pontos. Mas como nós não podemos aceder a isso, então se calhar o melhor é eu deixar um bocadinho isso de lado, mas isso também pode ser uma equação de tudo isto que eu estou a falar. Podemos perfeitamente pegar nisso, claro, sem provas conclusivas, sem poder demonstrar que isso é verdade, então, mas podemos para tentar nos justificar. Assim como todos os espiritualistas fazem, sempre tentam se justificar o comportamento do ser humano baseado em vidas passadas, ou da parte das constelações familiares, aquilo que herdou dos seus antepassados, as memórias e programas dos nossos antepassados, que isso é muito verdadeiro. Se nós cavarmos, se nós procurarmos essa informação, com certeza nós vamos demonstrar que isso é verdade. Vamos demonstrar. Infelizmente não deveria ser assim, mas é. Então, o que nos leva a crer que tudo isto pelo qual nós estamos a passar, o que nós somos na nossa vida, por isso é que eu digo-vos que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós somos é uma grande mentira. Eu sou uma mentira, os outros são uma mentira, todos nós vivemos numa grande ilusão baseado em memórias e programas. E baseado nestas memórias e programas, nós vamos tendo certo tipo de comportamentos. Nós tomamos certas decisões. Sempre baseado no ambiente, no que está-se a passar. Nas nossas emoções, no nosso estado emocional, não é? A nossa parte nervosa, a nossa parte mais mental, também. Baseado com isso tudo, não é? Com o entorno, o que está a passar no ambiente, nós vamos reagir de uma maneira ou de outra. Sempre baseado nos estímulos nervosos, nas memórias e programas e da nossa reação. Como é que nós reagimos ao que nos está a acontecer naquele momento. Seja de maneira positiva ou negativa, né? Ou neutral, não importa. Não. E é por isto que eu digo que nós somos uma verdadeira mentira. Outra das coisas. É claro que não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é sempre baseado nas nossas memórias e programas.
Vocês vão de ver duas pessoas que nasceram na mesma casa, que foram criadas pelos mesmos pais, que receberam o mesmo amor, que receberam a mesma atenção, que tiveram as mesmas condições de vida. E um comporta-se de uma maneira e o outro comporta-se de outra. Porquê que duas pessoas que nasceram no mesmo tipo de ambiente, com tudo e quase idêntico, porque é que um nasce de uma maneira, quer dizer, um começa a se comportar de uma maneira e o outro do outro? Porque ele começa, o seu cérebro não trabalha da mesma maneira, não são iguais. As mesmas experiências, só que foi traduzidos de maneira, o seu comportamento é diferente. O seu cérebro, as suas memórias, aquilo que trabalhou, a forma de trabalhar as vivências, os comportamentos, aquilo que ele experimentou, vai fazer com que ele se reaja de uma maneira ou de outra. Um vê as coisas, se calhar, de maneira mais positiva e o outro vê as coisas de maneira negativa. Um pode ter realmente, possivelmente, por exemplo, ter aumentado a parte da inveja, por exemplo, uma pessoa, ele seja mais invejoso do que outro. E a partir daí, esta pequena diferença, se um dos irmãos ter esse tipo de característica de ser mais invejoso, de personalidade, não é? Automaticamente, toda a sua visão do entorno vai ser diferente do outro. Mesmo que tenham as mesmas regalias. Que tudo o que tenha acontecido na vida deles seja parcialmente igual. Então, baseado nessa realidade, o cérebro vai começar a interpretar o mundo totalmente diferente e vão nascer duas crianças parcialmente diferentes na forma de ver a vida. Uma vai ser mais egoísta e a outra não. Então, nós temos assim, onde é que está o livre-arbítrio? Se nenhum dos dois tomou essa decisão. Quem toma a decisão é o cérebro. O cérebro nasceu. Nós não nascemos todos iguais. Porque se nascêssemos todos iguais, éramos todos inteligentes. Por exemplo, vamos imaginar que nós éramos todos, tínhamos um QI de 140. Toda a gente era de 140. Teríamos a capacidade de chegar aos 140. Não é? Claro que há pessoas que estudam, há outras pessoas que não estudam, há outras pessoas... Vocês veem um mundo onde toda a gente tenha um QI de 140 e que toda a gente se interesse pela mesma coisa. Toda a gente queira ser médico ou ser engenheiro. Não, há outras pessoas que querem ser mecânicas, há outras pessoas que querem ser bibliotecários, há outras pessoas que querem ser tiktokers, por exemplo, influencers. Por isso é que nós não somos todos iguais. O cérebro não é igual. O nosso comportamento não é igual. Os chakras em si, eles podem funcionar. Com uma pessoa pode funcionar extremamente regular e a outra pessoa está completamente disfuncional. Os chakras. E a pessoa ser muito mais emocional, a pessoa ter mesmo mais problemas de saúde por causa desses vórtices energéticos, estarem totalmente desregulados. Eu não vou tocar nesse assunto, porque isto é... As pessoas dizem que nós temos o livre-arbítrio. Nós não temos acesso ao cérebro para dizer agora faz isto. Não, o cérebro é que toma as decisões. Antes de nós agirmos, o cérebro já agiu, já tomou a decisão. Baseado sempre nas memórias e programas que nós temos. E, é claro, no ambiente em que está. Baseado também nas nossas emoções e nosso estado mental. Incluindo os outros personagens. Temos os outros personagens. Os outros personagens também fazem parte das nossas decisões. O que é até mesmo do tempo. Olhamos para o tempo. Vamos imaginar, eu e tu. Eu vou correr.
A mim não me importa, eu olho para o céu e digo, olha, está a chover. E eu digo assim, e a mim que me importa? Pego, visto-me e vou correr mesmo à chuva. Tu olhas para o céu e dizes, não, está a chover, não me apetece, mas é deitar-me no sofá e ver uma série. Prontos. Quem tomou a decisão? Porquê que tomaste uma decisão diferente? Porque somos diferentes. As tuas memórias, enquanto dentro da minha, pronto, vamos imaginar, dentro dos meus programas de memórias, a chuva não é problema para ir correr. Ou a minha motivação é mais forte. Tenho os meus objetivos. Então, já tenho os meus programas de memórias, está tudo bem calculado e baseado nisso, eu vou interpretar, eu vou tomar as decisões baseado nisso. Enquanto que outra pessoa, não. Depende, e isto depende depois como é que tu vejas as coisas. Isto é moldeável, é plástico, se ajusta às novas necessidades que nós temos. Nós pensamos que temos livre-arbítrio? Claro que não temos. É sempre um livre-arbítrio que nós vamos tomando, conforme nós vamos tendo memórias e programas, se vai ajustando aquilo que existe na vida, né? As nossas necessidades, aquilo que está a acontecer. E depois dizem, quando é que a gente, vocês calhar vão dizer assim, mas nós mudamos, né? Há vezes que nós mudamos, parece que tomamos decisões totalmente diferentes. Por exemplo, quando existe, não sei, temos um acidente e esse acidente foi tão grave que realmente mudou a nossa maneira de ver a vida. Já somos pessoas mais calmas, mais tranquilas, e tu dizes assim, foi livre-arbítrio? Não, foi o acidente. O acidente é que te mudou. Não foste tu que tomaste a decisão. Baseado no acidente, criou um trauma, abriu-se aqui novas formas de pensar, ajustou-se à tua nova maneira de ver a vida e a partir de agora eu vou agir desta maneira. E está correto. Está correto. Vocês vão ver que o cérebro vai se ajustando ao teu conhecimento, à tua força de vontade. Baseado nisso, vai tomando decisões. Se tu lês um livro sobre como resolver problemas e tu não tens esse conhecimento aqui na tua cabeça, não tens nos teus programas e memórias, não tens esse conhecimento, tu lês esse livro e começas a meter em prática. No momento em que começas a meter em prática, começas a agir dessa maneira. O teu comportamento vai começar a mudar, mas é por causa da prática. Foi o livre-arbítrio? Não, foi uma necessidade. Antes de tu ler esse livro, houve um impulso que te levou a ler esse livro. Houve uma razão, e essa razão tu tens que ir buscá-la. O que é que aconteceu lá atrás? O cérebro vai se ajustando. Tu és um robô biológico altamente avançado que se vai ajustando, vai tentando sobreviver, vai tentando ajustar-se às tuas necessidades. Para quê? Para conseguir sobreviver neste mundo. Ou adaptar-se à tua nova realidade, à realidade que tu queres. Quando tu pensas que és tu que estás a tomar decisões, é o robô autónomo que está a tomar decisões. Não é a mesma coisa tu ires para o meio de uma cidade e ires para as montanhas ou para uma aldeia. Enquanto o cérebro vai estar muito mais ativo no meio de uma cidade, se calhar vai estar mais atento aos perigos, vai se ajustar a essa realidade, enquanto que na aldeia vai estar mais descomprimido, vai também se ajustar àquele ambiente. Certo? Eu sei que talvez vocês têm que começar a pensar, bem, ok. Apesar de eu estar a explicar, eu acho que está bom, não está a sair tão mal como nos últimos vídeos que eu tentei falar sobre isto, mas tentem
Se vocês não estão a entender, parem o vídeo e entendam isto. Desde o princípio. Vocês têm que começar a entender isto desde o princípio. Não desde o fim. Desde o princípio. Desde que nós somos um robô biológico altamente sofisticado, avançado. Que temos aqui um cérebro. Este cérebro é que toma as decisões. Tu és este cérebro. És estas memórias e estes programas. E tudo o que se passa nesta vida é uma mentira. É tudo uma falsidade. E até mesmo a tua consciência, nós dizemos, a consciência é uma energia, vamos lá ver, assim como eu vejo, não quer dizer que isto esteja certo, é uma energia, aqui, como se fosse vibracional, ele vibra, é energético, que está ligado aos pensamentos ao teu cérebro, não é? O cérebro é elétrico, certo? Eu acho que é elétrico, e essa eletricidade cria a consciência. A consciência é baseada nas tuas memórias e nos teus programas. Ok? Quanto mais consciente tu és, quanto mais trabalhas em ti, em tentar entender o que é este mundo, quem tu és, mais consciente tu és. Tu és consciente daquilo que tu és. Eu sou um robô biológico altamente avançado. Uau! Parabéns! A tua consciência, baseada nas tuas memórias e programas, conseguiu descobrir que tu és um robô biológico altamente avançado. Mas, atenção! Mas isso não és tu. Isso é essa camada que tens aqui, elétrica, que está aqui. Isto, vamos lá ver, as pessoas que têm muita baixa consciência, elas têm a consciência por aqui. Então, é muito básico. É uma consciência muito básica. E lembre-se que a tua consciência, está baseada nas tuas memórias e nos teus programas e no teu cérebro. A maneira como o teu cérebro funciona, é assim que a tua consciência vai funcionar. Se o teu cérebro não vê que, por exemplo, ser infiel é algo negativo, não há nada a fazer. E eu vou-vos dizer assim, no momento em que tu entendas que todas as pessoas deste mundo, tudo o que elas fazem está baseado nas suas memórias e programas, que elas próprias não são elas. Todos nós somos robôs. Eu já vos disse, e vou-vos dizer 1001 vezes, vejam o meu vídeo onde eu digo, todos nós somos NPCs. Olha, por acaso, nessa parte eu já sabia, mas agora, né, é o que eu estou a dizer, isto vai andando com o tempo, eu vou chegando cada vez mais longe. Porque, apesar de naquele vídeo eu já sabia, já intuía isso, já tinha essa consciência, agora tenho outro tipo de consciência em relação a este tema. Já é mais amplo. Já é algo que eu já consigo sentir. Já não é algo... Vamos lá ver. Naquela altura também conseguia, mas esta vez é como surgiu outra camada de conhecimento. Outra camada de consciência. Então, todos nós somos NPCs. Porquê que todos nós somos NPCs? Porque todos nós estamos dirigidos por memórias e programas desta Matrix. E que nós não somos conscientes. A maior parte de nós, todos, estamos a agir pelas memórias e programas deste robô. E vocês vão dizer assim, sim, os nossos interesses, aquilo que nós estamos interessados, aquilo pelo qual nós somos atraídos, é memórias e programas. Não vale a pena a gente tentar embelezar isto ou tentar esconder isto de maneira, isto não é bem verdade, porque é assim. Vocês, é o que eu digo, vocês não acreditem em mim, vocês façam o vosso trabalho interior de consciência. Esta parte, quando vocês entenderem que a parte também espiritual, a parte espiritual, atenção, este canal está dirigido à espiritualidade, à suposta espiritualidade. Eu já vos disse que a espiritualidade não existe, que isto é tudo uma ilusão.
Mas se vocês quiserem continuar esta parte da espiritualidade, e acho correto, vocês, porque vocês têm para alcançar o quarto grau de consciência, vocês vão ter de passar por aí, sim ou sim, é obrigatório, porque para nós sermos conscientes, nós temos que adquirir conhecimento e aqui nossa consciência só se expande através do conhecimento. Se tu, mesmo que tu não leias livros ou que não vejas vídeos, não importa. Mas se tu podes, através daquilo que tu vês, como interpretas o mundo, se trabalhares, é a mesma coisa que lês um livro ou vês vídeos. Vais analisando o mundo, se tiveres muitas experiências, não é? Se estiveres em sítios que realmente consigas adquirir muitas experiências, consigas observar, não é? Mesmo na tua pele, tu has de ver que realmente consegues aprender isso tudo. Também consegues chegar a esse estado de consciência. Muitas pessoas chegaram a esse estado de consciência e não precisaram de ler livros nem ver vídeos. Ok? Vejamos. Olha, eu vou ter uma pessoa que gosta de crianças. Eu estou a falar do modo negativo, que gosta de sediar crianças. Um adulto, se nós formos olhar para essa pessoa, se nós formos analisar essa pessoa, a maior parte das vezes, essa criança, esse adulto, foi abusado quando era criança. Existe um trauma. Existe algo que aconteceu durante a sua infância que levou ao seu cérebro começar a agir daquela maneira. Isso é livre-arbítrio? Isso foi uma escolha da pessoa? Não, não é escolhas da pessoa. A pessoa que o psicopata, o sociopata e todas esse tipo de característica das pessoas tem tudo a ver com o seu cérebro. O cérebro age desta maneira ou de outra. Não somos iguais. E baseado nesta parte que nós temos, nos cérebros que nós temos, se estão mais desenvolvidos, se estão menos desenvolvidos, se estão mais ativados, se estão menos ativados, tudo isso leva a que uma pessoa se comporte de uma maneira ou de outra. Porquê é que as pessoas vão no trânsito, né? Vais aí na avenida e de repente há uma pessoa que, vocês já viram aí uns vídeos aí, a pessoa toda estressada sai do carro e a outra pessoa tem uma arma, bum bum, toma lá, vai buscar. Porquê? Porquê que toda a gente não faz a mesma coisa? Porque não somos iguais. Não somos. Existem certas partes do cérebro que nos impedem de cometer estas atrocidades. Há pessoas que vão sair do carro e há outras pessoas que jamais vão sair do carro. Que a pessoa diz, o que é que eu estou a fazer? Achas que eu vou fazer isso? Isto é uma estupidez. Algumas pessoas trancam as portas e fala para aí, né? Acham aquilo totalmente estúpido. Há pessoas que roubam. As pessoas que roubam, vocês acham que essa pessoa tem algum mecanismo aqui no nosso cérebro a dizer não faças isso? Não! Não tem um travão. Não existe uma barreira que lhe impeça de fazer isso. As pessoas que traem não têm aqui nada na cabeça que lhes diga agora não vou trair. A pessoa não se consegue empatizar pela outra pessoa. Eu vou fazer isto porque quero e acabou a história. Eu tenho o meu marido, eu tenho a minha esposa, mas ele é o meu centro de apoio, onde eu posso relaxar, entre aspas, onde tenho ali a minha segurança e o resto só eu faço a minha vida. Quantas milhões de pessoas, milhões? Não, bilhões de pessoas fazem isso. Umas porque podem e outras porque querem. Né? Algumas fazem, né? Porque prontos. Algumas fazem porque conseguem e há outras que não fazem porque não têm condições, porque não surge a oportunidade. O ladrão a mesma coisa. O corrupto a mesma coisa. O invejoso, o mentiroso a mesma coisa. Se surgir a oportunidade, eles vão fazer isso. As pessoas que mentem porquê? Eu, por exemplo, eu não consigo mentir. Não consigo, a pessoa vem, chega a minha vez, faço aqui um cacau mental para não dizer a verdade. Eu posso omitir. Se eu não quero dizer uma coisa, eu não digo. Mas também não vou mentir.
Mas também não digo. Não tiver que dizer. A mim, por exemplo, as pessoas chegam à minha beira e dizem-me um segredo. Walter, sabes o que é que aconteceu? Blá 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 blá. Opa, mas não digas nada a ninguém. E não digo nada a ninguém. A sério, no momento, entra aqui, ficou e depois desapareceu. Contou-me a mim e eu não digo nada a ninguém. Eu não tenho que dizer nada a ninguém. Muitas vezes, se calhar, as pessoas pensam que se falarem comigo, eu vou espalhar. Eu não espalho, falo. Entra aqui, acabou. Não. E porquê é que as outras pessoas não se contêm? Não se contêm? Isto é normal, né? Isto também acontece comigo. Às vezes também, não quero que vocês também interpretem o que eu estou a dizer. O Walter consegue se controlar e coisa. Sim, consigo-me controlar, sim. Mas há alturas em que na minha cabeça vem aquela coisa, diz isto, e eu, para aí, isto não te pertence a ti. Isto não é teu, esta informação não é tua. Então eu ainda penso, espera aí, porquê que me vem esta força para eu dizer? Não é? Porque nós temos o ser humano tem que compartilhar. Tu compartilhaste uma informação, uma verdade, então eu também tenho que devolver. Então o meu cérebro diz, devolve, dá-lhe isto também para continuar a conversa, não é? Mas eu digo, Walter, para aí o burro, né? Mete aí o travão, porque temos que ser conscientes. A maior parte das pessoas não consegue aguentar e isto é algo que nós temos que treinar. Né? Vamos lá ver, não é treinar, eu já nasci mais ou menos com isso. Não quer dizer que eu não tenha caído na pedra da calçada, claro que sim, mas podes-me contar tudo o que tu quiseres, que jamais vou contar a ninguém. Jamais. Então, porquê é que eu sim e as outras pessoas não? Porquê? Porquê é que eu tenho um certo tipo de características, algumas são positivas, que podem ser boas para a sociedade, para mim, para os meus amigos, né? Para, né? Neste círculo de amizades, né? De conhecidos. E porquê que as outras pessoas não? Porque somos diferentes. Temos memórias e programas diferentes. Se nós fôssemos todos iguais, este mundo seria um caos. Por isso é que nós somos robots altamente evolucionados ou avançados, que aqui o nosso cérebro é plástico. Ele se adapta. Ele se vai moldeando ao entorno. Vai tentando aprender, vai tentando sobreviver, vai tentando, de certa maneira, aproveitar a vida. E ele tem as suas características. Que podem ser, que já, muitas delas já são de raiz. Já nasceste com este tipo de características. E eu agora não quero falar sobre a carta astral, né? Quando nos implantam esta parte das nossas características de personalidade, as nossas tendências, aquilo que nós vamos ser, aquilo que nós herdamos dos nossos antepassados, e aí está. Eu não vou tocar nesse assunto, porque realmente vamos deixar esta parte só nesta parte mais física, aquela que nós podemos comprovar por nós mesmos, né? Mas vocês têm que ter já em conta que que nós somos robots biológicos altamente avançados, né? E que precisamos de uma BIOS, programas de arranque que depois se vão, como se fosse, precisamos desse tipo de características, né? Que depois se vai desenvolver ao longo da nossa vida, né? Vai nos dar essa parte da nossa personalidade, as características, né? E por isso mesmo é que somos todos diferentes. E também de nós nascermos em famílias diferentes. Vocês já repararam que existem famílias onde os pais são totalmente agressivos, são narcisistas, são sociopatas, que para um filho, por exemplo, tratam um filho de uma maneira e o outro filho de outra. Não existe lógica. Para nós somos um bocadinho mais conscientes, conseguimos observar bem, conseguimos ali alguma coisa errada. Nós somos assim, uou, né? Por que razão? Porque se nós tivéssemos livre-arbítrio, nós poderíamos escolher o nosso comportamento.
Nós poderíamos ser o que nós quiséssemos. Né? Eu agora eu quero deixar de beber. Não consegues deixar de beber. Apesar de a bebida ser algo que cria dependência, né? Ou como o cigarro, como as drogas, como o sexo, como entre aspas, o sexo entre aspas, né? Mas aí já há outras coisas por trás. Aí a parte sexual, a energia sexual, isso já pessoas com muita energia sexual, depois se tem o cérebro que não tem barreiras, o que é que eles fazem? Existem as violações. Ou existe um desejo incontrolável. Tem que ser saciado de alguma maneira, nem que seja pela masturbação. E aí já é outro mundo. Porque é que a pessoa não diz eu tenho livre-arbítrio e eu não quero que isto aconteça? Não. Agora, porque é que nós vivemos numa grande mentira? Esta foi como eu iniciei o vídeo e para terminar, vamos terminar com esta parte que é: porque é que este mundo é uma grande mentira? Porque nós não temos livre-arbítrio. Cada vez que tu estás a jogar a outra pessoa, essa pessoa tem memórias e programas que lhes fazem atuar dessa maneira. Tu até podes dizer o que tu quiseres, mas essa pessoa não vai mudar. Ou pode-se adaptar se acontecer alguma coisa muito, muito drástica. Olha, vamos por este exemplo. De relacionamentos, porque é o que há mais. Em que uma mulher se separa do marido. Vamos pôr só este exemplo. Podia ser o marido que se separa da mulher, ok? Não vamos entrar aqui em conflitos. Então, a mulher vai com o seu amante. O marido, todo pronto, já vai fazendo a sua vida, e continua com os seus afazeres e esquece, pronto, separam-se, o divórcio, tal. A mulher vai com o amante. Só que o amante não é aquela pessoa. Uma coisa é seres amante, outra coisa é seres parceiro. A vida é totalmente diferente. Às vezes acontece que se dão bem, outras vezes acontece que é um caos. Então, neste exemplo, vamos imaginar que é um caos. Os dois não se adaptam, as pessoas começam-se a conhecer os podres um do outro e são incompatíveis. Um é porco na casa, não arruma, vamos ver, o amante dela não arruma a casa, não faz nada, não lhe ajuda, gasta o dinheiro dela, é controlador, só que claro que enquanto são amantes isso não aparece, né? A mulher vê isso e tem a coragem, não quero isto, e separa-se do amante. E depois diz assim, o meu esposo não era assim tão má pessoa. Ele ajudava, era compreensivo. Vamos imaginar que fosse assim, né? Depois dava-me bem com ele nunca me bateu, nunca me castigou de certa maneira psicologicamente, nunca me tratou mal, né? Prontos. Então tenta voltar. Essa pessoa mudou? A minha pergunta é: agora, essa pessoa mudou? Não! Essa pessoa não mudou. O que aconteceu é que a mudança, quer dizer, a pessoa pode ter mudado. Pode. Se ela trabalhou em si, sim, pode. Mas está lá. Se ela já fez isto, ela vai fazer isto mais vezes. Porque é a sua natureza. O que pode acontecer é que ela meta dentro da sua mente, dentro dos seus programas, exista o medo. Eu já não vou fazer isto porque mais vale estar aqui, pelo menos o meu marido me trata bem, pelo menos nós dois damos-nos bem e não existe confusão, do que tentar-me aventurar a outra aventura. Vocês estão a entender? E é isto que acontece a maioria das vezes. Ou o marido, ou a mulher, ou a esposa se arrependem. Mas arrependeram-se? Não. O que aconteceu é que aconteceram o contrário. Quer dizer, a sua aventura não foi aquilo que elas pensavam, que imaginavam. Então tentam voltar para depois, possivelmente, fazer o mesmo. Se não trabalharam nelas. Se não existir esse medo. Não vou me aventurar, mais vale não, por coisa. Mas a maior parte das vezes continua. A não ser que outra parte do cérebro dos programas se ativem. Entendam esta parte. Isto é muito mais profundo. Vocês têm que aprofundar isto. Têm que ver que isto não é algo
O cérebro humano é muito complexo, ou melhor dizendo, este robô biológico é muito complexo, porque é como se fosse uma teia de aranha, tem muitos circuitos, um circuito liga-se, desliga-se deste e depois começa-se a ligar outro, depois começa-se a formar outra parte, depois isto é complexo, né? É plástico o cérebro, começa ali a moldar-se conforme as situações, né? Para tentar, de certa forma, sobreviver. Neste caso, por exemplo, a mulher quer sobreviver, não, eu fui para um lado mau, então vou voltar para o lado onde eu tinha segurança. Mas isto é só o cérebro a tentar sobreviver, a tentar buscar um sítio melhor. Não, vou ficar aqui outra vez e depois logo se vê. Até quando o cérebro voltar outra vez às suas andadas, aí né, os programas voltarem-se a ativar, aí ela vai olhar outra vez para o marido, não é isto que eu quero. E dá-lhe outra vez na tolaria e vai fazer o que quiser. Né? Mas existem as consequências. Né? Nós já vemos aí que existem muitas consequências em relação a certas atitudes. Agora, não é? Baseado nisto, diz-me assim: tu achas que este mundo, a vida que tu estás a viver é tua? Realmente tu és consciente de que tudo o que tu estás a viver não tem nada a ver contigo? Aquilo que tu pensas que eu estou a tomar todas as decisões da minha vida, a minha vida é assim porque eu escolhi? Não, meus amigos. Eu quis estudar música. Fostes tu que escolhestes, tens a certeza. Tens. Porquê é que toda a gente não quer estudar música? Hã? O livre-arbítrio não existe. Este mundo é uma autêntica farsa. Os gurus da internet, a parte da espiritualidade, é tudo uma farsa. De certo modo, é uma farsa. E eu não quero... Não, já vão 42 minutos. Eu não quero avançar mais. Se calhar vou falar um bocadinho mais sobre isto. Sim, a mim não, é assim, o tempo, quem quiser ouvir a minha opinião, que fique, quem não quiser, que vá. Cada um sabe de si. Quando nós morremos, nós temos esta personalidade, certo? Nós temos uma personalidade. Temos estas características emocionais, mentais. Isto, agora vamos entrar na toca do coelho. Nós temos esta energia, este campo energético, este corpo energético. Quando nós morremos, nós saímos com o corpo energético. É a mesma coisa que saímos no astral. Para muitas pessoas que já saíram no astral, e isso é fácil, vocês tentem, e vocês vão entender o mundo de outra maneira, vocês vão entender que, afinal tenho um corpo astral. Sim, tens um corpo astral. Né? Vai o teu corpo emocional e vai o teu corpo mental. Né? E vai a tua alma. Essa parte o que dá sentido à vida. E vocês vão. E pronto, esse és tu. É o teu corpo. É o que está aqui. Vocês já repararam que se nós morrermos, nós não vamos perder todas as memórias e programas que nós tivemos aqui neste mundo. Tudo. É assim, este mundo é uma grande mentira. E mesmo as pessoas da espiritualidade são todos, entre aspas, todos caíram neste jogo que é a mente, né? A ilusão da mente. Fazermos a ilusão das memórias e dos programas. Tu sempre vais agir através das memórias e programas. Então, tu vais estar mais afim a um do que ao outro. Vamos imaginar, eu vejo isto muito nos comentários de certos podcasts que tenham a ver com os canalizadores ou com pessoas que têm visões. Eu vou lá e alguns, esta mulher, dizem assim, esta mulher está louquinha pronto, conseguem reconhecer que a mulher está louca. Está louca, que está a ter diarreias mentais. Pronto, espetáculo. Existem outras, sim, muito obrigado, eu consigo reconhecer-me em ti, tudo, isto ressoa em mim. É assim, meus amigos. É assim. Porquê?
pessoas têm memórias e programas e as pessoas, aqui, esta parte, esta plasticidade, vai se conectando aquilo, aos seus interesses. Aqueles que eles se interessam, eles se conectam. Eu não. Eu vejo futebol de ano a ano. Quando, se calhar, uma vez por ano, se calhar, e mesmo só a seleção. E se tiver, ou vejo só os resumos. O futebol em si não vejo os resumos. Há pessoas que não. Por exemplo, eu só vejo os resumos e só para me entreter. De vez em quando. Há outras pessoas que não. Que veem o futebol, tanto seja da sua equipa como não. Veem todas as equipas de futebol. Estão sempre ali a ver. Não somos iguais. Não somos. Então, temos. Então, isto para vos dizer que nós, né? A pessoa que sai do corpo, a pessoa quando morre, sai o seu corpo emocional, né, o energético, e o corpo mental, a alma. E vai com todas as memórias e programas. Claro, como ainda não se desligou deste corpo, né, ainda está muito fresco. Atenção, isto é assim. Tu vais, sais, conforme o tempo vai passando, tu também te vais esquecendo deste corpo. Porquê? Porque tu já entraste em outra dimensão. Esta dimensão já não é a dimensão do corpo. Tu não tens o corpo físico. Não é? O corpo nervoso. O sistema nervoso. Esta parte já não existe. Levaste o corpo emocional e o corpo mental. O físico ficou para trás. Então tu, parcialmente, tu podes levar as memórias e programas, mas já não tens os estímulos do corpo físico. Ok? Já não tens os sentidos deste do físico. Certo? Tu sais e a partir daí tu continuas a ser, né, por causa das memórias e dos programas, deste aqui. E depois vais, e conforme tu vais tendo agora outra vida, com um corpo que não é um corpo humano, tu vais ser um pouco diferente. Um pouco mais energético, mais subtil, mas continuas com as memórias e programas. E depois, quando vais entrando nos reinos astrais, se é que muitas pessoas falam assim, eu pessoalmente, e isto é daquelas coisas que não dá para eu demonstrar, eu venho de outro metaverso. E outro. Eu estou a sonhar este jogo, este avatar. Mas há outras pessoas que vão para o mundo astral. Pertencem, ou não sei por que razão é que eles inventaram isto, ou isto é assim ou não, mas vão para esses mundos, para esses reinos, e ficam ali à espera. Claro que eles vão tendo outros, lá vão tendo outra vida e vão se esquecendo, vão criando outras memórias, outros programas, né? Porque não é só no nosso cérebro que se criam os programas, também é o corpo mental, também criam outros programas, mas não é igual a este. Não são iguais ao do ser humano. Okay? E depois lá começam outra vez, entram nesses reinos e depois no jogo da reencarnação até que chegar ao ponto em que voltam a reencarnar. No momento em que passam pela faixa vibratória, onde se vai limpar todas as memórias e programas da vida que resta da vida que tu tiveste anteriormente, desaparece e começa outro. E é esta a grande mentira. É esta a grande farsa. Tu não aprendes nada. Tu não estás aqui para aprender. De nenhuma maneira. Parece que estás aqui para aprender e de certa maneira isto aqui não é perfeito. Este mundo em que nós estamos não é perfeito. Tu podes perfeitamente trazer memórias de outras vidas passadas ou da vida passada. Podes. Porquê? Porque houve uma falha. Não se conseguiu limpar tudo. Isto não é perfeito. Não pensem que o universo onde nós estamos é perfeito, porque não é perfeito. Isto aqui é um caos. É uma ordem dentro do caos. Então é perfeito. É perfeito para o Criador. Quem criou isto é perfeito. Porque é o caos e a ordem. Mas para nós, vemos isto, não é? Isto é totalmente imperfeito. Não é?
Os que estão cá dentro veem que isto, até nós entendermos que realmente o yin yang está presente em todo o lado. Então, a ordem e o caos está em todo o lado, até mesmo dentro de nós. Não vale a pena a gente pensar o contrário. Então, a gente depois volta para outra vida, com outras memórias. Depois começa a formação de quê? Cai-te a tua nova versão da tua carta astral, com as características que tu vais desenvolver, as possíveis características, as tendências, a tua família, e voltas outra vez a entrar dentro do jogo e continuas a viver numa grande mentira. Tudo isto é uma grande mentira. Tu agora vais agir desde o teu personagem, do teu novo personagem, e tu vais pensar, eu sou este personagem. Não, é o cérebro, é o que é o novo personagem. A tua consciência está aqui, mas a tua consciência é baseada nos estímulos elétricos dessas informações e programas. Pelo menos eu vejo mais ou menos assim. Isto, eu podia desenvolver um bocadinho mais isto, mas acho que está bom. Está muito bom. Eu espero que vocês entendam que nós simplesmente somos robots biológicos altamente avançados que vamos interagindo com o ambiente, né? Ou com outros robots biológicos. Eu quando digo robots biológicos, tanto pode ser humanos, como pode ser plantas, como pode ser animais. Nós também somos animais, mas também outros animais. E vamos interatuando com este mundo, baseado das nossas memórias e programas. Nós vamos nos comportar de uma maneira ou de outra. Vamos agir de uma maneira, Vamos agir. Podemos agir para bem ou para mal. Depende da situação. Então, quem tu és? Pergunta-te, quem tu és? Tu és essa consciência? Não, porque essa consciência apaga-se. No momento em que tu vais dormir, esta consciência apaga-se. Depois ativa-se outra vez para ter os sonhos. Ou quando tu desmaias, onde é que está a tua consciência? Tu não és consciência. Eu sei que muita gente, e especialmente os espiritualistas, dizem que nós somos consciência. Nós não somos consciência. Podemos ser o corpo físico, sim, o corpo mental e o corpo emocional. A consciência é baseada nas memórias e programas. No momento em que o cérebro começa a falhar, onde é que está a consciência? Tu consegues ser consciente? Se o teu cérebro começar a ter falhas, tu consegues ser consciente daquilo que estás a fazer? Se tiveres um acidente? Não. Então tu não és consciência. A consciência está conectada porque faz parte do cérebro. Aqui, neste momento, né, temos o corpo mental. Quando nós saímos e desconectamos deste corpo, aí podemos dizer é o corpo mental. O corpo mental é que está a fazer o trabalho. Não é a consciência. O corpo mental, de certa maneira, a mente, este corpo mental está conectado, né? Porque neste momento nós estamos aqui, faz parte do corpo. Quando sai, né? Vão todas as suas memórias e programas dentro do seu campo. Então, nós não perdemos, não nos apagamos nesse momento. Né? Não passamos ainda pelo outro lado, né? Para que limpe tudo, né? Para que se apague tudo. Então, temos que ter em atenção essa parte. Né? Aqui perdi-me um bocadito, mas a parte mental, né? A parte, essa consciência, não é nada, meus amigos. A consciência só é consciente de que é consciente daquilo que está a fazer. Ele tenta, essa parte consciente é que nos diz, não faças isto, vai por ali. Até mesmo a parte consciente tem medo das coisas. Ele é consciente, não vou fazer isto porque isto, por causa das memórias e programas que nós tenhamos aqui no nosso subconsciente. A nossa consciência também se baseia nisso, nesses medos, nesses traumas. Então, somos conscientes de quê, meus amigos? A consciência e por isso é que eu digo que isto é um grande engano. Esta parte do despertar e não sei, isto vai muito mais além da minha compreensão. Eu simplesmente, isto é um jogo, eu já vos disse que eu estou a viver, pelo menos baseado nas minhas experiências, naquelas experiências que eu já tive. Eu venho de outro metaverso.
eu acho que existe essa possibilidade de nós. Existem outros como nós, em outros metaversos, que estão a sonhar este jogo. Isto é um jogo virtual, ou é um metaverso, um simulador, como vocês veem, bastante avançado, não é? Tecnologicamente muito avançado, graficamente é o que nós vemos. Não é? Enquanto nós estamos a jogar os joguinhos, uau, que espetáculo, esses jogos AAA, e vocês, isto parece mesmo real, não é? Até mesmo com os óculos de realidade virtual, uau, que isto é maravilhoso, isto tem uns gráficos espetaculares. Pois é, meus amigos, a mesma coisa é isto aonde nós estamos. Eu já também, se vocês quiserem também ver, vejam os meus primeiros vídeos onde eu falo sobre os metaversos. Ok? Que nós vivemos dentro de metaversos, para vocês entenderem que nós vivemos dentro de metaversos e existe a probabilidade no futuro clonarem o nosso cérebro, todas as nossas memórias e programas, e fazerem clones dentro de outros metaversos. A sério, as possibilidades são infinitas. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero bem que vocês tenham entendido. Lembrem-se, tudo é um grande engano. Tudo isto, a sério, aceitem, esta parte ainda não tinha dito, aceitem o que os outros fazem. Quer dizer, não é questão de vocês julgarem. Julgar é fácil, mas no momento em que vocês entendem que aquela pessoa fez isto porque não tinha outra maneira de agir, de atuar, são esses os seus programas, o mundo está um caos por causa disso. E sempre vai haver essas pessoas. Este mundo foi criado assim e é assim. Cada pessoa que nasce tem as suas memórias e programas e não importa se são os teus filhos, se são os teus netos, se são os teus sobrinhos, se são os vizinhos, não importa. Todos eles, sempre vai haver psicopatas, sociopatas, narcisistas, em todo o lado. Em todo o lado, meus amigos. Tanto também mentirosos, vingativos, não importa. Sempre vai haver. Façam o que vocês fazerem. Mesmo esses aí, os gurus da internet que dizem que estamos a evoluir, que alguns estão a ser mais conscientes. Conscientes de quê? De como é o mundo? Mas faltou-nos esta parte. Que nós somos robots biológicos altamente avançados e que nada disto é verdade. Que tudo isto é uma grande mentira. No momento em que tu entendas que tu não és este corpo, não és esta mente, não és estas emoções e não és esta consciência é baseada nas tuas memórias e programas, não é? De todas, mesmo das tuas vivências, de tudo o que tu passaste. No momento em que entendas isso, tu vais dizer assim, então quem sou eu? E se eu não sou este que sai quando morre, porque o que morre é o que está aqui, então quem sou eu? Sou essa, baseado na minha experiência, sou esse ser que não é o zero. Não tem memórias, nem tem programas. O que ele faz é conectar-se aos avatares. E é a partir daí que eles têm experiências. Meus amigos, isto não é toda a verdade, é muito mais profundo, mas tenham muito cuidado por onde vocês andam. Espera aí, eu se calhar contava outra coisa. Como é que o ser humano, como é que este mundo nos controla. Se calhar falo já aqui e acabo já o assunto. E assim muito rápido. Nós os seres humanos, nós pensamos que temos livre-arbítrio, não é? Esta parte do livre-arbítrio, esta parte, como é que o mundo nos agarra? Lembra-se que nós estamos virados para fora. Se nós olharmos para dentro, se nós nos focarmos aqui para o vazio, nós não vamos ser nada, nós somos o zero absoluto. Nós não existe nada. Se nós olharmos para dentro, não existe nada. Este mundo não existe. Mas no momento em que nós viramos para fora, não é? Nós vemos, interatuamos com o mundo, o que é que acontece? Este mundo começa-nos a atrair. Existe uma atração, existe um magnetismo. Então, baseado nisto, nós vamos ter interesses aqui e ali. E nós vamos
A nossa consciência, a nossa mente vai se apegando a isso, a esses interesses, a essas atividades, a esses assuntos, a, esse, a esses ambientes. Não importa. Tu vais te conectando e tu te conectas. E é aí que te agarram. Aí tu gostas de xadrez? Então conectas-te ao xadrez. Tu gostas de desporto? Então conectas-te ao desporto. Ou ao futebol, por exemplo. Gostas de política? A mesma coisa. Gostas de um youtuber? Vês esse canal sempre? Já estás conectado a ele. Tu não sabes, mas tu crias um vínculo com esses interesses, com esses assuntos. E alguns deles, e aqui que muita gente não sabe interpretar isto, e isso é como se fosse uma droga. Cria dependência. Tu ficas agarrado. Vocês já repararam, e eu quero que vocês testem agora mesmo, eu quero que vocês pensem. Qual é o canal que vocês mais gostam de ver? No YouTube, no TikTok, no Facebook? Nessas redes sociais. Qual é o canal que vocês sempre vão lá ver? Eu tenho a certeza que vocês devem ter 2 ou 3 ou 4 que vocês sempre vão lá ver, sempre de manhã, vão lá vasculhar, ou ver se essa pessoa postou mais um vídeo, ou se não. Tenho a certeza que sim. Não importa se o canal é bom ou é mau. Não interessa se é de jogos, se é de estupidezes, se é de boatos, se é de notícias. Não importa. Importa é que tu vais sempre ver se eles lançaram um vídeo. Por exemplo, se eles todos os dias postam um vídeo às 5 da tarde, tu vais lá. Se tu tiveres tempo, se tu não estiveres a trabalhar, tu vais lá ver se eles postaram um vídeo, para ver o vídeo. Como é que isso é possível? Porque tu te conectaste. Ficaste agarrado. Já não dá. Todos os dias tu vais lá. A não ser que te falhe a internet, que percas o telemóvel e que não tenhas condições. Aí o cérebro faz assim, desliga. Mas no momento em que voltes a ter a internet, que voltes a ter telemóvel, automaticamente volta-se a ligar. Lembrei-me, tenho que ir lá a ver quantos vídeos. E vejo os vídeos todos. É verdade ou mentira? Isto acontece-nos a todos nós. Porquê é que os monges ou os padres vivem, entre aspas, ou certas pessoas vivem isoladas do mundo? Porquê é que não têm acesso a esta tecnologia ou aos prazeres da vida? Porque é impossível não criar vínculos energéticos, interesses que nos vão acorrentar. Entenderam? Eles vão para as grutas para ficarem em silêncio. Porque senão perdem-se. Houve aí um meme, uma foto, uma imagem de um budista, de um discípulo, que tinha essas batas de cor de laranja. E havia uma senhora com grandes seios. Um chapéu, era uma turista que estava lá a tirar e estava assim o monge estava assim a olhar com os olhos arregalados para os seios dela. Porque não há como a gente não sentir atração por isso. Ok? O nosso instinto, mesmo que a gente não queira, nós podemos tentar evitar e podemos parecer que nós não temos interesse. Mas cá dentro de nós não nos podemos mentir a nós mesmos. Nós olhamos, cara, que é aquilo, meu Deus, né? É verdade ou mentira? Por isso é que esses monges vivem ou só com homens ou só mulheres. Se tiverem os dois, vai haver caos. Vai haver. Lá dentro vai haver muito suruba. Vai. Entenderam? E é assim que funciona o mundo. A gente vai se conectando, são conexões que tu não sabes, mentais. Conecta-se a tudo. Não importa. Qualquer coisa.
E tu tens muitas conexões com isso. Muitas. Por isso é que tu estás virado para fora. Nós estamos virados para fora. Pronto, claro que também o mundo nos vira para fora. Nós temos que comer, temos que ir fazer compras, temos que pagar as nossas contas, temos que ir trabalhar, temos que ir tratar da nossa saúde, temos que fazer mil e uma coisas, então estamos virados para fora. Mas depois existem outros interesses que nos viram para fora, que nos fazem essas conexões. Vai dar um partido de futebol às 7 da tarde, hoje, do domingo. Não te esqueças, já estás ligado a esse interesse. Estás conectado. Tu já não tens isso. Nós já não tínhamos livre-arbítrio, mas agora é muito menos. Porque agora já temos uma conexão que faz com que a gente tome sempre essas decisões. E fiquemos apanhados nesses interesses. A nossa vida está baseada nisso, mais ou menos. Ok? Uma parte da nossa vida, do nosso tempo, está dedicada àquilo. Tanto pode ser para bem como para mal, meus amigos. Para bem ou para mal. Tu podes dedicar o teu interesse na tua vida de outros modos, não é? Gosto de treinar. Pronto, dedicas. Isso é bom? Claro que é bom. Mas também podes dedicar a outras coisas. Podes estar conectado a outras coisas. Porquê que é tão difícil a gente sair das drogas, do álcool, do tabaco? Porque existe uma conexão muito forte. E a mesma coisa, essa conexão é a mesma conexão, é parecida, para que vocês entendam, tem a ver também com essas coisas. Até mesmo as conexões de eu tenho razão. Por exemplo. Na tua cabeça tens a ideia de que tens de ter razão e pronto, já acabou a história. Ou que as mulheres são o que são, ou os homens são o que são. Pronto. São conexões também, mas isto são programas muito potentes, também nos prendem à nossa maneira de ser, a odiar o mundo, a ver o mundo de outra maneira. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido. Desta vez eu acho que o vídeo saiu bem. Eu já tentei fazer este vídeo 3 vezes. Quer dizer, ao longo deste mês eu tentei fazer este vídeo, falar sobre isto, mas não tinha conseguido me expressar tão bem como hoje. Então hoje saiu perfeito. Acho eu, não muito profundo, superficial, mas eu acho que realmente valeu a pena tu veres o vídeo até aqui. Tu viste o vídeo até aqui, dá-me o teu like e para eu saber que tu viste, pelo menos uma pessoa viu este vídeo. Como eu sempre digo, meus amigos, desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem vidas. Até ao próximo vídeo.